parte de estudo da escrita, né, da produção literária dos escritos bíblicos, que você vai encontrar em bons livros de teologia, de introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, você encontra essas referências. Estes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Quando você ouvir essa expressão, se você nunca tinha ouvido, sinóticos, né, são aqueles que enxergam juntos a vida, o ministério de Cristo, cada um dando sua própria ênfase, mais um material peculiar, né? Então, se você for ler os três evangelhos, você vai ver que em alguns trechos, dependendo do assunto, né, um aborda com mais detalhe, o outro já é mais objetivo, já é mais curto, mas eles têm a mesma visão, né, eles olham com os mesmos olhos, por isso chamado de evangelhos sinóticos. E o evangelho de João é distinto, é separado dos três evangelhos, primeiro porque ele foi escrito bem mais tardio, né, por volta dos anos 90, e cerca de 92% do seu conteúdo pertence somente a ele. É uma produção individual, vamos dizer assim, né? É como se João tivesse escrito seu próprio material, seu próprio conteúdo, sem depender de outros materiais, como no caso dos evangelhos sinóticos. Isso também você vai encontrar com mais detalhe nos compêndios, aí, nos livros de teologia ou de panoramas da Bíblia. Depois dos evangelhos, você tem aquele único livro que a gente chama de livro histórico, né? Que é Atos dos Apóstolos. Observe bem uma coisa importante, né? O livro de Atos dos Apóstolos, nas Escrituras, é o único livro que mostra para você, e se você quer saber como foi a vida e a história da igreja primitiva, né? Claro que tem as cartas, né, escritas e tal, mas ele é a história da igreja, do Pentecostes, né, da chegada, da ascensão de Cristo, após a ascensão, a descida do Espírito Santo, que inaugura o tempo da igreja. Você tem daí para frente a história da igreja primitiva, dos primeiros anos desta igreja que nasceu lá no Pentecostes. E ele vai narrar para a gente a fundação e o progresso da igreja, né? O Pentecostes começa esse livro, e a história da igreja em seu primeiro século de existência. Avançamos aí para um conjunto de cartas agora, que é o que nós chamamos de cartas de Paulo, ou cartas paulinas, ou epístolas de Paulo, né? Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Você conhece bem, você já provavelmente tenha lido aí todas elas, ou a grande maioria delas, e elas estão aí nesse conjuntinho para a gente ver, e vamos abrir um pouco mais esse leque para você conhecer um detalhe a mais, né? Bem superficial, mas um detalhe a mais. Estas cartas de Paulo foram escritas num período de aproximadamente 20 anos, entre 48 a 68, datas também, né? Sempre entre aspas aí, você pode encontrar autores colocando datas diferentes, mas a estimativa aí de que esse é um período em que Paulo escreveu essas cartas durante suas 3 viagens que estão narradas lá em Atos. Olha como isso se conjuga, né? Quando você está lendo uma carta de Paulo, ele está escrevendo em algum momento, num episódio da sua vida que está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Então, essa conjugação é importante para a gente entender o que é que está acontecendo, né? A primeira viagem, Atos 13 e 14, a segunda viagem lá em Atos 15 a 18, e a terceira viagem em Atos 18 a 20. São os trechos, né, de Atos onde você encontra as narrativas das 3 viagens de Paulo e onde ele está escrevendo as suas cartas. Vou dar mais um detalhe interessante. Quase que eu entreguei o ouro agora para vocês, mas a gente tem, dessas 13 cartas que Paulo escreveu, 9 cartas foram endereçadas às igrejas. Né? A gente separa isso por quê? Porque 9 ele escreveu para igrejas e as outras 4 não foram para igrejas. Já já eu mostro. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Cartas às igrejas que levaram estes nomes, né? Carta à igreja aos romanos, primeira carta aos coríntios, né? E etc e tal, o nome da cidade onde elas estavam localizadas. Agora, eu sei que vocês estão com seus microfones mutados, mas pensa aí comigo, por que eu destaquei Efésios, Filipenses e Colossenses? Depois você
me fala no final da nossa conversa se você acertou ou errou, mas por que que eu destaquei em vermelho Efésios, Filipenses e Colossenses? Qual é a distinção? Qual é o elemento diferencial que tem aí nessas cartas? Elemento simples, mas que ajuda a gente a mostrar mais um fato curioso da vida de Paulo, é que essas 3 cartas foram escritas na prisão, né? Quando ele estava, em algum momento, durante as suas viagens missionárias, ele foi preso e da prisão ele escreve as suas cartas. Por que que é importante isso? Porque quando você lê a carta, o que ele diz, o que ele está se referindo e como ele se refere à igreja para a qual ele está escrevendo, você é diferente você pensar que alguém está escrevendo no seu escritório, né, no conforto da sua cadeira macia, e alguém escrevendo de dentro de uma cadeia, açoitado, sendo maltratado, né, nas noites escuras e frias, porque naquela época a cadeia não era como hoje, né? Então, você imagina alguém escrevendo aquela carta de dentro da cadeia, de dentro da prisão. Paulo fez isso algumas vezes. Além das 9 cartas, como eu disse, você tem também as 4 cartas, né? As 4 cartas que Paulo escreveu para pessoas. Primeira carta, segunda carta, a Timóteo, que foi seu discípulo, né, que ele um dia pegou, pôs embaixo do braço, falou, esse menino é bom, ele tem valor, ele vai comigo, vai ser meu discípulo, vai aprender e vai ser pastor. E Timóteo, quando Paulo já estava no final da sua carreira, da sua jornada lá de Roma, escreve para Timóteo, né, seu discípulo amado. Primeira, segunda Timóteo, escreveu a Tito, e a mesma coisa com Filemão, referente às 9 anteriores. Filemão, aquela carta que ele escreve para um amigo pedindo um favor por causa do escravo Onésimo, né? E ele escreve também da prisão, a carta a Filemão. Tá? Rapidamente, esse é o conjunto de cartas escritas por Paulo. E aí a gente vai vir para um outro bloco que as pessoas chamam de cartas gerais ou epístolas gerais, que são essas 8 cartinhas que você tem lá no final quase da sua Bíblia, pequenas mesmo, algumas delas são muito pequenininhas, né, que também às vezes ficam perdidinhas lá, né? Judas tem um capítulo só, bem escondidinho lá, mas que tem muito valor, tem mensagens importantes porque elas foram escritas pelo dedo de Deus, né? Por homens inspirados por Deus. Então, o fato de ser menor não tira o significado, a importância e o valor destas 8 cartas finais, né? Epístolas finais. São elas: Hebreus, Tiago, 1º e 2º de João. Hebreus é um texto um pouco maior. Há um debate aí, uma discussão sobre se teria sido Paulo quem escreveu Hebreus. Alguns autores não concordam. Então ela fica como uma carta meio anônima, né, sem a autoria identificada. Tá? Se você for ler um dia, você vai observar que os autores discutem um pouco a autoria de Hebreus. Então, a carta de Tiago, 1º e 2º de João, 1ª, 2ª, 3ª de Pedro e Judas. São as 8 cartinhas, né? As 8 cartinhas finais, que são endereçadas, porque elas são gerais, né? E não são para igrejas, e não são consideradas para uma igreja específica, porque elas são como se fossem cartas escritas para serem lidas por um conjunto de igrejas, enviado para um conjunto de igrejas, para uma região inteira. Então são chamadas gerais. Ela não está falando para uma igreja específica, né? Quando você lê Efésios, por exemplo, Paulo está falando para uma igreja. Para Corinto, então, a Corinto está vivendo um problema sério, então eu vou escrever para aquela igreja. Agora, João escreve para quem? Para todos, né? Para todos. Para quem puder e quem quiser e quem for alcançado pelo texto que ele escreveu. Por isso, são cartas de abrangência geral. Tá? Por último, a gente tem o livro de profecia, que às vezes causa muita polêmica, né, de interpretação muito difícil. Muitos autores escrevem sobre o Apocalipse, às vezes as visões são diferentes por causa da linguagem simbólica e etc. Eu recomendo um dia, se você for fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse, que você encontre um bom autor, né, para ler e aprofundar o seu conhecimento sobre a linguagem profética específica, né, do livro de Apocalipse. Embora a gente fale em Apocalipse como livro profético, mas a Bíblia, além de Apocalipse, tem vários trechos e outros livros proféticos, né, como os livros dos profetas que nós indicamos lá atrás. Aqui, para completar, é uma tabela periódica para aqueles que gostavam de química na escola, né, vão ter uma boa recordação. Alguém um dia inventou essa tabelinha, eu achei interessante, né? Porque ele dá como se fosse mesmo uma tabela periódica da Bíblia,
mostrando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele já dá aqui um índice para você, que o primeiro elemento aqui é o número, né? Em que número que ele está na Bíblia, o 10º livro, o 9º livro, o 8º livro, o 7º livro, etc. A abreviação, né, do livro, conforme eu recomendei que vocês dessem uma olhada naquele videozinho para a gente ver se está bem alinhado com as abreviações, né? Então esse segundo aqui são as abreviações, o nome do livro embaixo e quantos capítulos ele tem, né? Quantos capítulos aquele livro tem. Então está aí um conjuntinho completo de livros para você. Aqui a gente está praticamente encerrando esse nosso papo rápido, né, bastante superficial, mas com alguns elementos importantes que eu queria deixar para vocês antes de iniciarmos aqueles estudos que nós vamos ter a partir de quinta-feira que vem, dos métodos de estudo para a gente aperfeiçoar a nossa forma de estudo, nosso método de estudar e conhecer melhor as Escrituras. Qual é a atividade que eu queria dar para vocês? Não é uma atividade diferente, mas eu gostaria de reforçar aquilo que eu disse lá atrás, né, que aquele exercício do OIA, né, de observação, interpretação e aplicação, é muito importante que você faça ao menos um exercício, e quanto mais você fizer, mais você vai ganhando habilidade, depois você acaba desenvolvendo seu próprio método, né, e já começa a colocar de lado essas regrinhas, né, que você vai se tornando automático, né, a sua pesquisa, a compreensão dos caminhos aí para você fazer um bom estudo. Então eu recomendo que você, se você não fez ainda, que você faça ao menos um exercício daquela proposta do OIA, né? Observação, interpretação, aplicação. Coloca lá a cópia do lado, né? O roteirinho do lado, e vai completando só as informações. Você vai ver como a partir desse momento você já começa a construir um pequeno estudo, né? Um texto que você já pode aplicar para alguém, ou pode comentar com alguém, até mesmo passar aí num grupo de estudos, num grupo ou até pregar uma mensagem, né? Isso é possível, com certeza. A outra atividade que eu queria que você, que não é uma atividade específica, mas é uma sugestão, é que você pegasse depois esse roteiro que eu fiz com você hoje, como a gente fez bem rápido para encaixar dentro do nosso tempo disponível, né, o tempo que eu prometi de conversa com vocês, que eu vou mandar para vocês depois, né, em PDF, que você desse uma olhada com mais calma, no silêncio, em tranquilidade, e repassasse todo esse conjunto de livros, né? E se alguma coisa chamar atenção, né, pode ser que isso aconteça, puxa, esse trecho aqui me chamou atenção, ou este livro, né, ou esse conjunto de livros aqui me chamou atenção, eu vou pesquisar melhor. Então vá atrás de material, procure um bom livro de introdução bíblica e aprofunda o seu estudo, o seu conhecimento naquele tema. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Aqui a gente fecha esse conjunto de atividades e eu queria. Peraí, não era ainda. Eu queria dizer uma coisa para vocês, antes de a gente abrir, né, para vocês participarem. Uma coisa importante, né? Pelo menos acontece comigo, e eu espero, gostaria muito que acontecesse com cada um de nós, de vocês também. A gente está fazendo aqui alguns estudos, eles parecem ser muito técnicos, né? Eles parecem ser muito regras, muito formalidade, em cima de regrinhas de estudo e tal, e às vezes a gente pode até perder o significado daquilo que está por trás do nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior com tudo isso é conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, entender o que ele tem para minha vida, em primeiro plano. O que ele tem de especial e de bom para mim em tudo isso? E o que ele espera de mim ao conhecer a sua palavra ou ao me aprofundar no conhecimento da sua palavra? Intensidade maior na comunhão, santificação, conhecimento melhor do plano, do propósito de Deus para a minha vida, para a minha existência neste mundo. E a partir dessa construção de uma vida mais sólida, de um relacionamento com Deus, o dever que eu tenho de informar o outro, de proclamar para o outro aquilo que eu encontrei. É por isso que o pastor, né, deveria ser assim, né? Deve ser assim. O pastor, quando ele
prepara a sua mensagem, em primeiro plano, ele precisa se identificar com aquilo que ele preparou. Precisa estar no seu coração, porque é a partir daí que ele vai transferir para o outro. Eu não faço um estudo, e o que eu estou fazendo aqui para vocês é a sinceridade do meu coração para vocês. O que eu li, o que eu estudei nessa semana, hoje, terminando de preparar alguns detalhes, isso tocou o meu coração, né? Eu vou olhando para a palavra de Deus e eu vou observando quanta coisa eu ainda preciso conhecer, quanta coisa eu ainda não sei direito, e como eu não sei direito, eu não estou perdendo, né, a possibilidade de experimentar mais e mais essa graça, desse amor, né, desta experiência com Deus, dessa vivência com Deus, principalmente a partir da nova aliança, da cruz de Cristo, que traz essa satisfação para o meu coração, alegria plena, regozijo, né? E o privilégio e o prazer de, numa noite como essa, estar compartilhando isso com vocês espontaneamente, do coração, de coração para coração, né? Sem a preocupação de que eu estou aqui dando um curso, dando aula, nada, compartilhando o coração e aquilo que eu estudei, que é pouco. Né? Eu olho para isso, eu sei que é pouco, eu preciso aprender mais, cada vez mais. Então, eu queria que antes, né, de a gente abrir os nossos microfones, que a gente tivesse esse tempo de reflexão. Quinta-feira que vem, nós vamos entrar aí naqueles estudos dos métodos específicos de estudo, né, biográfico, temático, tópico. Então, eles vão nos ajudar, sim, a facilitar a preparação de estudos e até a aplicação desses estudos em grupos, né, e no púlpito e etc. Mas, antes de tudo, é muito importante que isso que a gente está fazendo tenha tocado ou toque o nosso coração com profundidade, para não ficarmos apenas no aspecto técnico, né, no aspecto mecânico das abordagens que a gente tem feito. Por isso, né, eu queria sugerir que você tivesse um tempo agora, 1 minuto, 2 comigo, de oração, de dedicação profunda do coração diante daquilo que estamos fazendo. E eu, com carinho também, né, eu vou soltar aqui só uma canção, eu espero que dê para ouvir, não acho que não há problema com o meu microfone estar aberto, o Meet sempre tem um que é diferente, né? Então eu acho que vai dar para vocês ouvirem, enquanto a gente faz uma oração pessoal, né? Cada um meditando sobre o que já vimos, né? E sobre aquilo que vamos ver, e sobre tudo o que podemos fazer com tudo isso que Deus já nos deu e vai nos dar ainda no estudo da sua palavra.